Agora, aqui na disciplina de tratores e motores, utilizando esse material base da Massey, nós vamos falar sobre índice de patinagem. Um conteúdo que está bastante relacionado ao conteúdo que nós vimos na aula passada, que era sobre lastragem e relação peso-potência. Mas e por que esses conteúdos se entrelaçam? Patinagem, lastragem. Mas para saber um pouco mais sobre isso, vamos começar falando sobre índice de patinagem. E por que medir o índice de patinagem? A patinagem ela está muito relacionada com a adequação trator-implemento para a operação. Medir o índice de patinagem é buscar o melhor equilíbrio para a operação que vai ser realizada a campo. Isso para evitar uma perda no rendimento, tentar reduzir o consumo de combustível, reduzir desgastes no equipamento, e aqui nós podemos falar sobre o implemento e também sobre a máquina principal, o trator. Mas a ideia principal, então, de se medir o índice de patinagem é buscar um melhor equilíbrio operacional entre o trator e o implemento em relação ao solo. Mas e por que se deve medir o índice de patinagem? A condição de medição da patinagem é realizada principalmente quando os pneus estão calibrados corretamente, que a distribuição de carga entre os eixos dianteiro e traseiro do trator esteja correta, e ainda um outro requisito é que o implemento que vai ser utilizado na operação esteja corretamente acoplado ao trator. E ainda uma outra condição para se fazer a avaliação do índice de patinagem é que a avaliação seja realizada no terreno onde o trator realmente vai fazer a operação junto com o implemento. Mas vamos falar então sobre quando acontece uma maior ou menor patinagem. Uma condição onde a lastragem é insuficiente, isso pode trazer um aumento no índice de patinagem. Com o aumento no índice de patinagem, pode ocorrer uma perda na velocidade de deslocamento da máquina, porque vai ocorrer um excessivo escorregamento dos rodados em tração. Ainda, além disso, esse escorregamento do rodado em tração em relação ao solo pode trazer um desgaste prematuro dos pneus. E reduzindo essa capacidade, esse rendimento operacional, isso é claro que vai impactar também no aumento no consumo de combustível. Em contraposição, quando se tem uma condição com uma lastragem incorreta, neste caso especificamente estamos falando de um trator que está com uma quantidade de lastros excessiva, isso vai poder trazer um aumento na compactação do solo, porque uma quantidade maior de lastro significa mais peso, e esse peso vai ser trazido para o solo nessa interação entre os rodados e o solo, e isso, é claro, pode trazer uma maior compactação e mais peso também para o deslocamento. Isso significa uma maior dificuldade para se realizar a tração dos rodados em relação ao solo, ou seja, isso faz com que ocorra um aumento na resistência ao rolamento desses rodados. Além do mais, isso também traz um desgaste nos pneus, porque pode aumentar o nível de carga radial sobre os pneus, então aumenta a solicitação nos pneus. E um maior nível de carga também traz um maior nível de carga para os componentes da transmissão e para o motor do trator, e isso, é claro, vai também afetar o consumo de combustível. Mas, de uma forma geral,
sempre nós vamos observar a patinagem, porque a patinagem é uma condição básica para que se ocorra o desenvolvimento de tração. Não ocorre um deslocamento em avanço da máquina através do rodado sem a patinagem. Então, vou repetir aqui. A patinagem é uma condição básica para o desenvolvimento de tração dos rodados em relação ao solo. Então, sempre vai ocorrer esse escorregamento do rodado em relação ao solo. Mas esse nível de patinagem tem uma faixa ideal, tem uma faixa que não é considerada excessiva. E nessa tabela aqui nós observamos alguns valores para essas faixas de índice de patinagem. Então, quando nós estamos falando sobre o desenvolvimento de tração de um trator sobre uma superfície de concreto ou asfalto em um deslocamento nesse estilo de via, o índice de patinagem ideal fica compreendido numa faixa de 5 a 7%. Agora, quando nós estamos falando do trator trafegando em operação em solos, em um terreno duro, nós vamos ter aí como índice de patinagem ideal uma faixa de 7 a 12%. Nós podemos fazer uma analogia ou trazer um exemplo semelhante para quando o trator está trabalhando em terreno firme, porém macio. Nesse caso, essa indicação aqui fala de uma faixa de patinagem de 10 a 15%. Porém, quando o solo é solto, arenoso ou lamacento, ocorre que uma tendência para um nível maior de índice de patinagem. E nesses casos, a faixa que ocorre de uma forma ideal, a patinagem é entre 13 e 18%. Nessa mesma linha, nós temos agora uma indicação de faixas de índice de patinagem recomendados pela ASAE, que é a Associação Norte-Americana de Engenharia Agrícola. E nessa indicação trazida pela ASAE, nós temos algumas faixas de patinagem quando nós temos um tipo de piso, como por exemplo o concreto, e nesse caso a referência fala que idealmente a patinagem deve estar compreendida entre 4% e 8%. No caso de solo não mobilizado, o índice de patinagem deve estar entre 8% a 10%, e nesse caso, com a patinagem compreendida dentro dessa faixa, nós vamos obter um melhor equilíbrio operacional. Agora, quando o solo já está mobilizado, o solo já está solto, ocorre uma tendência de um aumento nesse nível de patinagem e, trabalhando para um melhor equilíbrio operacional, esse índice de patinagem deve estar aí numa faixa de 11 a 13%. E em casos em que os solos são arenosos e os solos estão soltos, também vai ocorrer uma tendência para aumentar esse índice de patinagem dos rodados em tração. E, nesse caso, é idealmente desejável que o índice de patinagem fique compreendido entre 14% até 16%. Bom, mas nós vamos medir esse índice de patinagem quando o trator ele está em operação, numa comparação do trator em operação em relação ao trator sem a carga em operação. Mas algumas marcas no solo podem ser utilizadas para indicar se a patinagem ela é excessiva, se ela é insuficiente ou se ela está correta. E essas marcas deixadas pelo rodado no solo, essas marcas impressas, estão aqui identificadas nessas figuras A, B e C. E nessa representação da figura A, nós podemos identificar pelas marcas, dessas representação dessas marcas do rodado no solo, que a patinagem ela é excessiva. Por quê? Porque as marcas do solo são pouco definidas. Já nesse caso, onde nós temos essa representação dessa imagem B,
a patinagem ela é insuficiente, porque são as marcas, né, no solo são claramente definidas, e nesse caso, provavelmente, a quantidade de lastros é muito alta, fazendo com que não ocorra, né, uma patinagem, um nível de patinagem adequado. Já nessa imagem C, onde nós temos essa imagem que mostra marcas definidas, porém com essa parte central com deslizamento no solo, isso, quando nós encontramos esse estilo de impressão do rodado no solo, isso nos traz uma noção de um nível de patinagem adequado. Nesse caso, provavelmente a quantidade de lastros que nós temos ao trator, né, está adequado. Mas como então nós podemos fazer a medição desse índice de patinagem? A medição do índice de patinagem é uma avaliação bastante comum de ser realizada, bastante fácil de ser realizada em campo. E existem diferentes formas de fazer a medição do índice de patinagem. E aqui nós vamos falar de uma das formas, mas existem outras formas de se fazer essa medição do índice de patinagem. Mas uma condição básica, né, para se fazer essa avaliação do índice de patinagem é que a operação, primeiramente, é realizada, né, sem carga e depois é realizada com carga. E a comparação entre o escorregamento do rodado em relação a essas duas formas de operação é a partir desse princípio que se vai ser utilizado para o cálculo da patinagem. E nesse exemplo que aqui eu vos trago, para se fazer a medição da patinagem, é necessário se fazer a marcação das garras do rodado, e essa marcação ela é iniciada numa sequência que possui um sentido anti-horário ao rodado, um sentido anti-horário, um sentido inverso ao sentido da rotação da roda. E aqui nós podemos observar que nesse caso foi realizada uma identificação de 24 garras. E essas identificações são realizadas no rodado traseiro. E aqui, nessa parte da página, eu trago para vocês um passo a passo sobre essa medição do índice de patinagem. Então, na primeira parte, né, vai se fazer essa identificação do rodado do pneu traseiro. Depois já com o rodado marcado, com as marcações nas garras, no ponto de partida vai se fazer uma marcação. E essa marcação pode ser feita com um giz. Feito isso, vai ser feito o acionamento da tração dianteira auxiliar. E nessa primeira rodada dos testes, é realizado uma operação sem carga, uma operação sem o implemento realizando a operação. Então, depois, com o implemento inoperante, vai ser deslocado o trator, né, por 10 voltas, né, contando-se 10 voltas desse rodado traseiro. Após o trator trafegar durante esse período em que o rodado traseiro completou essas 10 voltas, vai ser então parado o trator. E nesse caso, né, deste exemplo específico, isso vai totalizar então 10 voltas, vai se totalizar então um total de 240 garras sem carga. Nesse ponto é feita uma marcação, nesse ponto onde teve esse número completo de 10 voltas. Depois, num segundo momento, vai ser feito o mesmo percurso, esse mesmo percurso onde nós observamos, né, essa quantidade, né, de deslocamento
de 240 garras sem carga. Porém, agora, nessa segunda parte do teste, vai ser utilizado o implemento acoplado ao trator e o implemento em operação sobre a área que realmente está se fazendo a operação. E novamente se vai ter, né, esse deslocamento da máquina, vai se fazer o deslocamento da máquina com o implemento em operação e novamente se vai fazer a contagem do número de voltas até o deslocamento até o ponto de chegada. Só que agora vai ser feito uma nova contagem do número de voltas e também do número de garras com o implemento em operação. Feito isso, como que nós vamos proceder para o cálculo do índice de patinagem? O índice de patinagem vai ser calculado considerando o percurso com o número de garras com carga menos o número de garras sem carga. E essa diferença vai ser relacionado com o número de garras com cargas que foi aplicado para se fazer o deslocamento do percurso. E a partir dessa relação, multiplicado por 100, nós vamos ter o índice de patinagem. E voltamos à página anterior e vocês vão observar que esse mesmo percurso feito com o deslocamento com o implemento em operação, vejam que esse mesmo percurso foi realizado com um maior número de voltas. Isso acontece devido ao aumento do índice de patinagem com o implemento em operação. E é isso que nós queremos observar, esse valor do índice de patinagem que está calculado a partir dessa diferença. Nesse caso em específico, a patinagem ficou com um valor de 10,78%. Ainda falando sobre as possíveis causas, né, as possíveis origens que causam a patinagem pode ser causada, né, por pneus de desenho ou tamanhos inadequados para a operação ou tipo de solo. A patinagem também pode ser causada, né, um maior índice de patinagem pode ser produzido quando a umidade do solo ela está elevada. Isso acontece quando nós temos uma situação pós uma chuva. A topografia irregular de um terreno também pode trazer um aumento na patinagem, como também uma variação na textura de solo, já que solos arenosos, solos mais soltos, também tendem a fazer com que esse índice de patinagem fique um pouco mais elevado. Uma outra causa para um maior índice de patinagem é quando um implemento ele está superdimensionado para o trator ou mal regulado em relação à operação. E ainda uma outra causa para um aumento no nível de patinagem é quando a marcha, a rotação do motor, ela está inadequada para a operação. Então vejam que a patinagem ela possui diversas causas, né, diversos fatores que influenciam a patinagem. Não é somente a quantidade de peso e lastros que afetam a patinagem, mas um conjunto de vários fatores que podem afetar a patinagem. Então, antes de se fazer uma adequação nos lastros, na quantidade de pesos no eixo dianteiro ou traseiro da máquina, do trator, é necessário observar esses outros fatores que também afetam o índice de patinagem. Após nós falarmos sobre o índice de patinagem, nós vamos adentrar ao conteúdo sobre a relação de avanço. Mas esse conteúdo sobre relação de avanço nós vamos ver numa próxima aula. Então, até lá e obrigado.